E na parte das eleições, que também é o principal evento no Brasil do ano que vem, e normalmente o pessoal começa a ficar muito pessimista, preocupado, receoso, desanimado. Como é que vocês estão vendo os investidores também? Eleições acho que também é uma das principais pautas de 2022. Não tem como falar sobre 2022 sem falar, né, o que que vai acontecer com as eleições. Primeiro, acho que a gente ainda está um pouquinho longe, né? A gente ainda está um pouco menos de um ano, então acho que tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer. Todo mundo espera que vai ser uma eleição, né, polarizada, que a gente não sabe muito bem, né? É muito binário, que o mercado não gosta de incerteza. O mercado não gosta de não saber o que vai acontecer. Por isso que a gente espera muita volatilidade. Aqui na XP a gente fez alguns estudos analisando retornos e volatilidade em períodos eleitorais no passado, né? Porque acho que existe aí um consenso ou, né, uma expectativa de que retornos sejam baixos perto das eleições, enfim. Então a gente tentou entender se isso realmente acontecia. E a resposta é que, na verdade, não tem resposta. A gente olhou eleições desde 2002, então, né, é acho que até justifica que a amostra é pequena, mas é porque antes disso, né, todas as políticas econômicas e monetárias que a gente tinha eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Então, a gente achava que não valia a pena ficar olhando muito para trás, né? A partir de 2002, que as coisas estão mais parecidas com o que a gente vive hoje. E assim, a gente olhou numa janela, né, antes das eleições e depois das eleições, o que aconteceu com o índice Bovespa? Aconteceu de tudo. Teve ano que a bolsa caiu 30%, 6 meses antes das eleições. Teve ano que a bolsa subiu antes das eleições. Então, a resposta é que não tem uma resposta muito certa, né? Mas quando você olha para volatilidade, sim, acho que você pode esperar um pouco mais de volatilidade na média quando você olha para o passado, né? À medida que a eleição, o dia da eleição vai se aproximando, né, a volatilidade do mercado tende a aumentar um pouquinho e ela tende a diminuir depois que a volatilidade passa. Mas teve anos também que isso não aconteceu. Então, acho que esse disclaimer, né? Nem tudo que acontece no passado necessariamente vai acontecer no futuro, mas a gente espera, de forma geral, uma certa volatilidade, porque acho que a gente está num cenário bastante polarizado, assim, é isso que a gente espera no ano que vem. Então, partindo aí do cenário macro Brasil, o que vocês enxergam que são as principais variáveis e que nos permite ser otimista ou dizer que sim, tem oportunidades, ou talvez ao contrário, olha, é o momento de tirar a mão do mercado porque não é o momento de entrar. Como é que vocês estão vendo o cenário macro? Então, depois a gente vai entrando mais em setores específicos, eu também sei que o Anderson tem algumas perguntas, então vamos começar do macro e depois ir para o micro. Vamos lá. Começar com algumas coisas, assim, né? Eu acho que o básico do básico, volatilidade em mercado é normal. Então, todo ano tem volatilidade, seja em anos eleitorais ou não. Né, 2020 não foi ano eleitoral, a gente teve volatilidade de pandemia, ninguém sabia que isso ia acontecer, né? É normal a gente ter o que a gente chama desses black swans, essas coisas inesperadas. Isso vai mexer o mercado ao longo do tempo, né? Mas para o investidor é muito importante ele ficar de olho aí nos seus objetivos, no seu prazo, né, se o que está acontecendo realmente muda os fundamentos das empresas que você está investindo. Então, em termos de volatilidade, eu diria é normal, isso vem com investir em bolsa. Então, assim, mesmo ano que vem sendo ano que a gente já espera que seja um pouco mais volátil, não significa que a gente deve parar de investir, né? Vender tudo, guarda e depois deixa. Por quê? Porque você pode perder aí muita oportunidade boa, né? Teve anos que a bolsa subiu antes das eleições e continuou subindo depois das eleições também. Então, aquele investidor que resolveu vender, deixar em caixa, guardar para depois de passar a volatilidade, né, ele pode ter colocado muito retorno em cima da mesa. Eu acho super importante, assim, né? Acho que essa principal, assim, pilar, assim, de investimento, volatilidade é normal, vem com investir, enfim, acho que a gente tem que só tomar muito cuidado na hora de fazer decisões por impulso. E aí é você ter uma carteira bem diversificada, né, bem preparada para passar por essa volatilidade. A gente vai fazendo, né, mudanças, né, de acordo com o cenário para a gente conseguir se proteger, né, ou não. Então, para ano que vem, aliás, eu diria que nesses últimos meses, por conta desse macro realmente um pouco mais difícil no Brasil, eu diria que o cenário realmente mudou, tá? Não tem como negar que o cenário no Brasil ficou um pouquinho mais cauteloso versus um ano atrás, né, no primeiro semestre de 2021, quando as coisas estavam indo bem, tinha reforma avançando, vacinação contra a Covid estava indo muito bem, economia estava reabrindo, dados econômicos estavam indo muito bem. Agora, cada vez mais, a gente está indo para um cenário mais negativo, né? A gente olha para as projeções de economia para o ano que vem,
estão cada vez piores. A inflação está em alta, a Selic está subindo. Nosso time de economia, ele tem projeção de crescimento 0% no ano que vem para a economia do Brasil, ou seja, vai ser um ano que não vai ter muito crescimento. Então é um cenário mais difícil, sim. Mas voltando, não significa que a gente deve vender tudo, esperar, porque aí você corre risco de deixar boas oportunidades em cima da mesa, né? Corre risco de não conseguir entrar numa alta quando o Ibovespa, né? Se o Ibovespa se recuperar.